Bom dia, na doce e maravilhosa presença do Senhor. Hoje o tempo está meio nublado, mas nem por isso a majestade do Senhor deixa de se manifestar, a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Hoje, nesta meditação, quero trazer um pouco sobre um assunto que de certa forma já tratamos numa mensagem anterior, que é a questão do amor e o temor do Senhor. E a gente observa que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa questão do amor e do temor. Então, por conta disso, a gente vê uma sociedade vivendo aí, né, uma libertinagem por conta do amor, onde se chama tudo de amor, e infelizmente isso acaba sendo trazido, né, para dentro da igreja, onde as pessoas fazem uma decisão para o Senhor, né, decidem, levantam a sua mão, aceitam o apelo, vão lá na frente e choram, etc. e tal, e depois elas creem que simplesmente elas aceitaram ao Senhor Jesus e tudo bem. Então agora elas passam a viver uma vida falando de Jesus, lendo a Bíblia e cantando. Tem toda aquela conduta, né, que prefigura uma vida cristã. Todavia, quando analisamos a essência da vida da pessoa, se observa que ela não tem o temor do Senhor. A palavra do Senhor diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o alicerce da sabedoria. O temor do Senhor. E por conta de não se observar o temor do Senhor, né, não viver isso, não vivenciar, não praticar, as pessoas acabam achando que aceitaram Jesus, têm uma vida, né, entre aspas, de cristão, e elas podem continuar fazendo o que elas querem, do jeito que elas querem, ou seja, sendo donos das suas próprias vidas. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse temor do Senhor e como ele vai mudar completamente, né, a posição da pessoa em relação a Deus e, logicamente, vai receber o benefício disso, se observar. Se não observar, está sendo enganado. É um grande engano. A palavra amor aparece entre 250 e 300 vezes na Bíblia. Amor, amar, né, essas variantes. Já a palavra temor aparece de 300 a 400 vezes na Bíblia. Então você observa que Deus ele se empenhou em deixar registrado que o temor do Senhor é uma parte vital, fundamental para a vida do cristão nesse plano e no plano eterno. Logo aqui em Êxodo 20, logo que está remetendo lá no início, né? Diz assim: e disse Moisés ao povo, não temas, Deus veio para vos provar e para que o seu temor, note bem, para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequeis, se manter cauteloso quanto ao pecado. É o temor do Senhor que faz a pessoa raciocinar e falar, não, eu não devo praticar isso, eu não devo fazer isso. Eu me lembro que algumas vezes já ouvi uma triste frase, né, no meio da igreja, onde pessoas, principalmente pessoas mais jovens, né, têm aquela vida toda desregrada, mas estão lá todo domingo na igreja, vão lá e etc e tal. Mas a vida, a gente sabe que a vida não corresponde, né, a esse cristianismo verdadeiro. E aí você vai dialogar com as pessoas e as pessoas falam, mas é melhor estar na igreja, né, do que estar no mundo. Ora, está no mundo, não está na igreja não. Está no mundo mesmo. Estão lá apenas e tão somente para fazer um teatro de que se encontram na igreja. Mas vamos para mais um texto. Jeremias 32, do 38 e 40 diz assim, do 38 ao 40 diz assim, e eles serão o meu povo, Deus dizendo, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração, um só caminho, para que me temam, não me amem, mas me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna,
de não me desviar de fazer-lhes o bem. Olha que palavra abençoada. Deus está dizendo, eu vou abençoar você, tua casa, teu lar, teu filho, o filho do teu filho, e vou fazer com que essa aliança, né, seja sempre para você se beneficiar, sempre ter o bem. E continua dizendo, e porei o meu temor nos seus corações para que nunca se apartem de mim, nunca, nesse plano e no plano eterno. Então Deus está dizendo aqui, olha, eu colocarei, né, eles serão o meu povo, ele seria o seu Deus, eu colocarei o temor nos seus corações. Veja que a palavra do Senhor é enfática em falar sobre o temor de Deus. É por isso que eu quero trazer, né, eu estou trazendo essa palavra para você meditar sobre isso. E nós continuamos, né? Tem um outro texto aqui que diz, esse já está em Hebreus 4:1, diz assim, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Olha, você viu aqui? As pessoas às vezes pensam que pelo fato, né, de chamar Jesus e falar e etc e tal, que está tudo bem. Não. O negócio é mais embaixo. A pessoa tem que não somente falar que é um cristão, uma cristã, mas viver como tal. Sabe? E aqui ele termina dizendo, né, pareça que alguns de vós ficam para trás. O que é ficar para trás? Achar que foi salvo, quando na verdade estava vivendo um teatro. E é complicado, né? Olha, eu vou dizer aqui, vou abrir um parênteses aqui, se você está congregando numa igreja, você é novo convertido, né? Você está procurando se aprofundar na palavra, tá certo, é isso mesmo, procura. E certamente você vai ver maus exemplos dentro da igreja, de pessoas, né? Pessoas que são enganadoras, compra não paga, empresta não devolve, pessoas que acabam fazendo o que não deve em relacionamentos e por aí vai. Mas fique firme no Senhor. O teu compromisso é com Deus. Tema ao Senhor, fique firme, não abra mão, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esse é um conselho que eu te dou, para que você não venha desviar também e não fique para trás, percebe? E aqui, um outro texto está lá em Lucas 6,46, diz assim, veja, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Você ama Jesus? Ah, eu amo Jesus. Isso aí me faz lembrar, né, daquela situação que Jesus citou lá do homem, do jovem, né, que apareceu e falou, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor fala, Jesus fala, né, da situação que ele deveria preencher, o posicionamento dele, né? E ele se retirou triste, porque ele não queria se adaptar a isso, ele não queria se moldar a isso, ele não queria se curvar a isso, as palavras do Senhor. E Jesus está dizendo aqui, né, em Lucas 6,46, por que me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Sabe? É tão terrível quando você observa as pessoas. Elas estão dentro da igreja, mas elas fazem o que querem, a hora que querem, do jeito que querem e acham que todo mundo tem que aceitar. Não tem que aceitar. Isso é um problema sério, porque isso acaba envolvendo, né, um mau exemplo até para outros que estão lá. Aí nos lembra, né, nos faz lembrar do outro texto que Jesus diz, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, a questão do temor é coisa séria, seríssima. Eu vejo que as pessoas têm perdido muito do reino de Deus porque não temem o Senhor. Se converteram, entre aspas, né? Muitas vezes uma conversão mais emocional por causa do momento. Então é preciso, né, ter uma conversão genuína e não apenas uma conversão emocional. Porque essa emocional, a pessoa só vai na vibe do amor. Mas na vibe do temor, ela não quer compromisso com o temor de Deus, não. Faz o que quer, quando quer, a hora que quer, do jeito que quer, e ninguém tem nada com isso. Isso é errado, não é bíblico, isso é antibíblico. E os textos continuam. Hebreus 10, 26 e 27, olha que maravilha de texto, diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,
mas uma certa expectação horrível de juízo, presta atenção, juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Porque se pecarmos voluntariamente, sabe o que é que nos impede de pecar voluntariamente? É o temor do Senhor. O temor do Senhor funciona assim, você, decide temer ao Senhor e o Espírito Santo está ali a todo momento dizendo para você, isso não procede, não faça isso. Você não ouve, você sente, você percebe, você sabe que aquilo está errado. E aí vem a advertência, olha, se você sabe que está errado e você voluntariamente peca, aí há uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Esses adversários aqui quem não serve ao Senhor é adversário do Senhor. Citando o que Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Não tem meio termo. Olha só esse texto de Atos 9:31. Hoje é cheio de melindres a igreja, você tem que ter uma luva de pelica, para cuidar de certas questões, porque hoje está difícil, cada um tem a sua verdade e complica. Mas aqui em Atos 9:31 diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificados, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O que marcava a igreja do primeiro século? Andava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Essa era a marca registrada. Difícil, você olhar igrejas que hoje parecem mais teatro do que igreja. Os púlpitos são a se tornarem palco. A mensagem que deveria ser pregada, que a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, essa é a estratégia bíblica, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, outras coisas estão sendo feitas aí. Mas o que marcava? O temor e a manifestação do Espírito Santo. Um outro texto, está lá em 2 Coríntios 5:11, diz assim: isso, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que as vossas consciências também sejam manifestas. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, Paulo está dizendo aqui, isso é fato concreto, não é opcional. É concreto, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Como que a pessoa vai crer num evangelho que eu prego se a pessoa olha para mim e vê que eu não vivo o evangelho que eu prego, eu não tenho temor do Senhor? O que atrai as pessoas é a palavra de Deus e ela, sendo pregada por homens e mulheres que têm compromisso, têm o temor do Senhor e são ungidos pelo Senhor. E um último texto que diz assim, Hebreus 12:28, uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus. Você já pensou em agradar a Deus? Esse texto aqui está dizendo, adorando-o com reverência e santo temor. Percebe? Atentou para isso? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Muitas pessoas pensam que vão estar pegando o elevador para subir e vão se dar conta de que o elevador vai descer, porque não temeram ao Senhor. Falaram do amor, falaram de Jesus, mas como Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Mas para terminar, você vê como que é a questão do temor do Senhor. Você vê o que o temor do Senhor, a falta de temor do Senhor pode produzir. Você já viu a história de Ananias e Safira? Pois é, lá não fala de temor, mas implícito está exatamente a falta de temor do Senhor. Os dois mentiram e os dois morreram instantaneamente no mesmo dia diante dos apóstolos. Por quê?
porque não tinham temor. Tinha o amor de Deus, mas não tinha o temor. Pense nisso. Medite nessa palavra, guarda ela no teu coração e semeie ela em nome do Senhor Jesus.